Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo? Quem quer continuar sentindo a presença dele? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Aleluia. Feche os seus olhos. Comece a orar para o papai falar com você, não aquilo que você quer ouvir, mas você como filho, aquilo que você precisa ouvir. O Espírito Santo, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que vai dentro do mais profundo, do mais íntimo do nosso coração. E o Espírito Santo, Ele quer fazer algo nessa noite. Então deixa Ele fazer. Dá liberdade para o Espírito Santo fazer aquilo que já foi decretado diante do Pai e diante do Filho. Querido Deus, em nome de Jesus, eu me coloco agora nesse momento diante do Senhor. Eu sei, Pai, que os teus olhos estão sobre a terra. Pai, olha na minha direção agora, Pai. Pai, usa a minha vida agora. Que nesse momento já não seja mais eu, mas que o Espírito Santo possa estar tomando todo o meu ser, toda a minha alma, todo o meu coração, possa estar tomando os meus lábios. Eu me coloco diante do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, não deixe eu atrapalhar aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a tua noiva diante do Senhor, que seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como aí no céu. E a igreja diz, amém, igreja. Que Deus seja louvado e exaltado e glorificado o nome dele neste lugar. Como eu sempre falo, não tem lugar melhor do que estar dentro da casa daquele que nós possamos chamar de pai, de papai. Aleluias. Nós somos o único povo que temos um Deus que é pai e um pai que é Deus. Você faz parte desse povo? Você faz parte desse povo? Amém. Olha lá o título que o papai nos deu nessa noite: inversão de valores. Inversão de valores. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 5. Se você estiver com a sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você estar encontrando. Isaías, capítulo 5. Vou estar lendo o versículo 20. O Espírito Santo, Ele está aqui. E é palavra do Senhor. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Se você estiver sem Bíblia, vai estar aqui no telão, amém? Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, e o amargo de doce e o doce de amargo. Sabe, igreja, ai daqueles que inverte os valores. Sabe, filhos, o errado sempre vai ser errado. Por mais que todo mundo esteja fazendo, errado é errado. Amém? E o certo sempre vai ser certo, por mais que não tenha ninguém fazendo. Sabe, filhos, infelizmente o diabo tem conseguido inverter os valores, ao ponto daquilo que é correto aos olhos de Deus é colocado como ultrapassado, que é a palavra de Deus. Sabe, sempre quando nós invertemos os valores, o resultado vai ser diferente da vontade de Deus na sua vida, da nossa vida. Palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não viva como insensato, mas como sábios. Alguém aqui já leu a parábola das 10 virgens? 5 dentre elas eram sábias, e 5 entre essas 10 virgens eram insensatas.
Você que já leu a parábola das 10 virgens, sabe muito bem qual foi o fim das 5 virgens insensatas. O noivo não deixou elas entrar nas bodas do Cordeiro. Sabe, filhos, infelizmente tem muitas pessoas vivendo como insensatas. Muitas gostam do bem, mas vivem praticando o mal. Muitas gostam da luz, mas vivem nas trevas. Muitos gostam da verdade, mas vivem na mentira, invertendo os valores. Sabe, filhos, é impossível alguém ter o seu coração em Deus e viver como insensatos. Tem pessoas que é tão apegada no que ela quer, que ela não dá importância a quem ela é no reino. E quantos de nós estamos assim, tão apegados naquilo que nós queremos, que não damos importância a quem nós somos em Deus. E com isso acabam invertendo as verdades de Deus pelas mentiras de Satanás. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, versículo 25 diz assim: trocam, quantos de nós, olha aqui esse versículo, Romanos capítulo 1, versículo 25, trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Sabe, igreja, quantos de nós estamos agindo assim, colocando as coisas que Deus criou na frente dele, invertendo os valores. Sabe, eu vou estar falando de uma parábola que Jesus narrou, que fala a respeito de 2 irmãos que inverteram os valores. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15, eu vou estar lendo alguns versículos. Ouça o que o Espírito Santo vai estar ministrando no nosso coração, amém? Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os... Vamos ver se vocês estão comigo. O pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, longe do pai. O versículo continua dizendo: onde desperdiçou tudo que tinha, por viver de uma forma desregrada. Esse filho viveu como um insensato. Sabe, igreja, esse filho, ele não quis obedecer às regras da casa do pai. Na casa do pai tem regra, amém? Na casa do pai tem regra. Esse filho, ele quis viver em liberdade. Esse filho, ele não se importou com o sentimento do pai. Vamos ver se nós nos identificamos com esse filho. Esse filho, ele não quis saber qual foi o sacrifício que o pai doou Jesus para ser sacrificado por amor às nossas vidas. Esse filho não quis saber qual foi o sacrifício do pai por amor à vida dele. Esse filho abandonou o pai sem olhar para trás. Filhos, quantos de nós estamos vivendo como se Deus não existisse? Quantos de nós não estamos nem aí para a palavra do Senhor? A única coisa que importava para ele era a herança. A única coisa que importava para esse filho era o dinheiro do pai. O amor desse filho não era pelo pai, mas era pelas coisas do pai. Igreja, tanto é que quando esse filho, a palavra do Senhor, se nós continuar lendo essa parábola, diz assim que quando esse filho ele cai em si, olha o que ele fala. Quando ele foi embora, longe da presença do pai, ele gastou toda a herança que o pai tinha dado para ele. Ele gastou de uma maneira, agindo como insensato.
Mas aí ele cai em si. A palavra do Senhor diz que ele cai em si. Lucas capítulo 15, versículo 17 diz assim: quando finalmente caiu em si, ele disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Esse filho não voltou por amor ao pai, mas ele voltou por causa da comida. Ele voltou por causa da provisão. Ele voltou por causa da segurança. Sabe o que eu aprendo aqui nessa parábola? Que os dois filhos eram iguais. Eles queriam as mesmas coisas. O segundo filho, olha o que o segundo filho disse para o pai. Vou estar lendo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15, versículo 29, diz assim: mas ele respondeu, o segundo filho respondeu para o pai: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Esse filho não estava ali trabalhando do lado do pai por amor. Ele se via como um escravo. E quantos de nós estamos trabalhando na casa do nosso papai, se sentindo como escravo, como um fardo, se sentindo como se fosse algo pesado para nós? Não é por amor. Quantos de nós estamos aqui e não estamos fazendo por amor? Ele diz: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca recusei em obedecer às suas ordens. Sabe, filho, quando ele falou para o pai que ele nunca recusou em obedecer a ordem do pai, o pai não repreendeu ele no momento, porque realmente ele obedecia às ordens do pai. E o versículo continua dizendo: e o Senhor nunca me deu um cabrito. Eu não disse que os dois eram iguais, eles queriam as mesmas coisas. Igreja, esse filho obedecia mesmo, em tudo. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: Senhor, eu obedeço o Senhor. Senhor, por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu não falo palavrão. Senhor, eu não bebo. Senhor, eu não fumo. Já viu esse tipo de pessoa assim? Mas infelizmente não era por amor. E quantos de nós obedecemos o nosso pai, mas não por amor, mas sim por interesse, como esse filho? Ele não obedecia o pai por amor, mas sim por interesse. Ele achava que pelo trabalho dele, pelo esforço dele, ele ia conquistar as coisas do pai. Eu faço. Quantos de nós falamos assim? Eu faço. Mas, sabe, filhos, às vezes eu até comentei isso aqui de manhã. Às vezes eu tenho até temor diante de Deus. Porque quando Deus me chamou para a obra dele, Ele falou: filha, cuida dos meus que eu cuido dos seus. Às vezes eu falo para Deus que eu tenho medo. Deus, não me deixa cair. Não me deixa fazer a tua obra, cuidar dos teus, por interesse, para o Senhor cuidar dos meus. Deus, eu quero te amar acima de qualquer coisa. É assim que nós temos que servir o nosso Deus, não pelaquilo que Ele pode nos dar, não pelaquilo que Ele possa nos proporcionar, mas pelaquilo que Ele já fez por amor às nossas vidas. Independente se Ele nos dá, independente se Ele fazer, nós temos que continuar amando o nosso Deus pelaquilo que Ele é nas nossas vidas, pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele já fez. Sabe, igreja, você vê que os dois tinham o mesmo pecado. E sabe qual era o pecado deles? O pecado desses dois era não amar o pai, mas sim as coisas do pai. E quantos de nós estamos assim? Quantos de nós não amamos o nosso pai? Falamos que amamos a Ele de boca para fora. É só acontecer alguma coisa na nossa vida, é só um vento, é soprar o contrário, nós já esquecemos que nós falamos que amamos a Ele. E quantos têm se afastado dEle?
A palavra do Senhor está escrita em Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim, palavra de Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, independente do que Ele tem feito ou deixou de fazer na sua vida. Você tem que se entregar para Ele, amar Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o versículo continua dizendo: e com toda a sua força. Esse é um mandamento que Jesus nos deixou, filhos. Igreja, nós temos que ter entendimento que Deus tem que ser o primeiro em nossa vida. E quantos de nós estamos vivendo uma vida ao contrário do que Deus nos mandou? Sabe, filhos, se nós não amar a Deus acima de qualquer coisa, nós vamos começar a colocar as coisas no lugar de Deus. Eu vou citar aqui coisas que nós temos colocado na frente do nosso Deus. Quantas pessoas têm colocado filho? Quantas pessoas têm colocado filha, esposo, esposa? Quantos têm colocado trabalho? Quantos têm colocado aparência? E muitos têm colocado a distração. Quantos de nós escolhemos ficar horas e horas e horas no celular e não temos a capacidade, o amor de dizer que nós amamos o nosso Deus e não ficamos nem sequer 10 minutos lendo a palavra dEle? Olha o que o inimigo tem feito, filho. Quando nós saímos aí fora, você vê a família, cada um com o seu celular. Pais dando celular para as criancinhas pequenininhas para ter sossego. Ninguém se fala mais, ninguém tem aquele momento de comunhão, de família. Igreja, família é projeto do Senhor. Não tem algo que Deus ama mais do que uma família unida em comunhão e não se vê mais. Eu não sei quanto a você, mas sai aí fora. Você vê um pai com o celular, a mulher com o outro, a criança com o outro. Não tem mais olho no olho. Olha o que está acontecendo, igreja. Inversão de valores. Igreja, eu vou falar algo para você: nem filhos, nem esposa vão suprir o lugar de Deus na nossa vida. Se acaso um deles for embora, porque eu sempre falo, um dia você que é pai, você que é mãe, às vezes teu filho já até casou, mas muitos um dia o seu filho vai crescer, ele vai casar, às vezes eles vão embora, às vezes vai até para outra cidade longe de você, ou falar algo mais forte, pode até que um morra. Nossa, pastor, isso é muito forte, mas todos nós um dia vamos. E se nós começarmos a colocar os nossos filhos, esposo ou esposa, na frente de Deus, se um dia isso acontecer, nós não vamos suportar. Um dia Deus me falou, porque eu tenho um amor muito grande pelos meus filhos, e um dia Ele me perguntou se eu amava mais Ele do que os meus filhos, porque um dia eu coloquei os meus filhos na frente do meu Salvador, e Ele disse para mim: Sueli, você me ama mais do que o Gabriel, mais do que os seus filhos. A partir daquele dia eu disse: não, Senhor, eu amo mais o Senhor do que os meus filhos. Meu Deus tem que vir em primeiro lugar na minha vida, porque meu filho vai passar, meu esposo vai passar, mas o amado da minha alma eu vou ter para a eternidade. Então nós temos que escolher Ele, filho, porque se vir um dia, o dia mau,
nós vamos ter resistência nele. Nós vamos passar por luto sim, porque nós vamos chorar sim, porque o papai sabe, ele conhece a nossa estrutura, e ele nos permitiu passar, nos permitiu chorar sim, mas não podemos ficar presos no luto. Quantas pessoas estão presas no luto? Presa porque perdeu filhos. Eu não estou aqui falando, querendo dizer que não dói, dói. Mas o papai te trouxe aqui para você colocar ele acima de tudo. Não fica presa naqueles que já se foram. Tem mais para você cuidar, tem mais para você fazer. Sai dessa prisão do luto. Coloca o seu papai em primeiro lugar. Ele sabe o que ele está fazendo, e nós não sabemos o que falamos, igreja. Oh Deus lindo, Deus maravilhoso. Oh papai. Oh Deus lindo, Deus maravilhoso. E outra coisa que nós temos invertendo os valores. Pessoas que só pensam em trabalho. Pessoas que só trabalham para ganhar dinheiro, sabe, filho? Quantos têm colocado em primeiro lugar, invertendo os valores? Pessoas que só trabalham para obter as coisas e nada satisfaz. Nada satisfaz. Sabe, filhos? Eu sempre falo para as pessoas, nós podemos até comprar um carro zero hoje, mas amanhã já vai lançar outro. E o que dizer de casas que antes era satisfatória para nós, casas, agora já não é mais o suficiente. Sempre queremos mais, porque o homem é insaciável. Corremos atrás do vento, coisas que são passageiras, e desprezamos aquilo que é eterno. Desprezamos aquilo que é eterno. Desprezamos o sacrifício que Ele fez por amor às nossas vidas. E o que dizer das pessoas que ela se cuida tanto, ela se preocupa tanto com a aparência dela, ao ponto dela inverter os valores. No lugar dela cuidar da alma dela, ela só cuida da aparência. Nós não somos contra, filhos, quem vai para a academia, misericórdia. Não é isso que eu quero falar, quem vai para a academia, quem faz exercício, quem está cuidando da sua saúde. Eu estou falando cuidado com excesso. Cuidado com excesso. Estamos vivendo em uma geração, filho, que só Deus para ter misericórdia. Esses dias eu liguei a televisão e estava falando uma reportagem sobre uma pessoa que morreu porque ela fez um procedimento estético. E tem uma pessoa próxima de mim que ela sempre se preocupa com isso. Eu vejo ela. É uma coisa assim, é diabólica, é uma coisa que a pessoa ela sempre quer, arruma aqui, arruma ali. E eu falo para essa pessoa: você é linda como você é. Você é linda, você é lindo como vocês são. Deus que te fez, Deus que te formou. Cuidado com o excesso. E quantos de nós, principalmente as mulheres, tem cuidado por excesso da estética e tem esquecido de cuidar do principal, que é da alma. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. E muitos ficam o tempo todo se comparando e nunca está satisfeito com o que é. Sabe, filho, isso não tem fim. É um caminho de destruição. Papai te trouxe aqui para te fazer uma pergunta. Papai nos trouxe aqui para fazer uma pergunta para nós. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por amor a Ele ou pelas coisas dele?
por que você está aqui? Por amor a Ele ou pelas coisas dEle? Sabe, filho, isso é uma pergunta para todos nós refletirmos. Filhos, não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Papai está olhando na tua direção. Papai está olhando na tua direção. O amor dele é tão grande, é tão imenso pela tua vida. Ainda que ele sabe que muitos estão aqui pelas coisas dele, mesmo assim ele te quer. Mesmo assim ele te quer. Mesmo assim ele está de braços abertos, esperando por você. E Ele te fala nessa noite: não troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Feche os seus olhos. Oh Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus eterno. Sabe, filho, saia daqui hoje amando mais o Pai. Saia daqui hoje amando mais o Pai do que as coisas que Ele pode te proporcionar. Valorize o sacrifício que foi pago na cruz do Calvário por amor à sua vida. Filhos, não inverta os valores. Que você possa continuar meditando nessa palavra, porque o Espírito Santo, Ele quer terminar aquilo que um dia Ele começou a fazer na sua vida. Você pode dizer um amém? Amém.